Bom dia, diretamente de Portugal, são 8h05 neste momento, 5h05 do Brasil, honrando quem nos tem acompanhado nesta live de 7 leis espirituais do sucesso de Deepak Chopra. Vou estar à conversa com quem? Com Irene Gomes. Iremos falar da última lei, a 7ª lei, a lei do Dharma, a finalidade da vida, extraordinário, com exercícios e com também a parte final, como um resumo daquilo que nós sentimos, aquilo que nós vivenciamos com vocês. Gostaria de saber se quem nos ouve, quem está connosco, se quiser participar, fazer uma pergunta, se quiser também poder comentar relativamente aqui às leis, se fez sentido para ti, se te fez sentir, se houve alguma dúvida, podes deixar, se quiseres, uma pergunta, um comentário. Nós estamos cá também para aprender, evoluir, sempre crescendo também com as vossas sugestões. Este livro, esta escolha, foi no sentido de aprofundar os conhecimentos que nós já temos, que nós vivemos no nosso dia-a-dia. Porquê? Porque estas leis são milenares, são princípios basilares na construção do nosso dia-a-dia. Por vezes podemos nos esquecer ou sentir insegurança, e quando nós olhamos para a lei pura e nua e crua, apercebemos da finalidade, muitas vezes, daquilo que nós temos para dar. Esta lei do Dharma, ou da finalidade da vida, é contrária ao karma. A lei do karma, que foi, creio, o 4º dia, a Irene já entrou, a lei do karma permite-nos um crescimento através da experiência. A lei do Dharma já não. A lei do Dharma faz parte da nossa escolha, da nossa decisão. O que é que eu quero para a minha vida? O meu sentido de vida. Bom dia, Marieta, e é bem cedo aqui em Portugal também. Bem-vinda. E vou convidar a Irene para entrar à conversa comigo. E vamos hoje terminar o livro das 7 leis de sucesso. Bom dia! Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Então, Irene, como tu sentes? Oi, cortou o teu som aí. Percebi. Cortou o som aí, eu não ouvi o que você falou. Como te sentes hoje? Estou bem, estou cada dia melhor. É que importa. Para ti, o que é a lei do Dharma, Irene? Olha, a lei do Dharma eu acredito que é o que eu estou vivendo hoje, o meu propósito de vida. A gente falou do karma, muitas vezes as pessoas conhecem mais a lei do karma, né? E eu acredito que o Dharma é quando você está cumprindo o seu propósito, quando você está vivendo aquilo que você nasceu para ser. Então, acredito que eu estou vivendo a lei do Dharma exatamente nesse momento, que é cumprindo o meu propósito de vida com o meu trabalho. Não sei se concordas comigo, atualmente muitas pessoas sentem um vazio enorme existencial. Sentem uma falta, uma carência, uma necessidade que não sabem do quê, nem porquê, nem para quê. E este vazio vem também da falta do tal propósito, do tal sentido de vida, porque a vida neste momento não está a fazê-lo sentir. Quando entramos no piloto automático, com as nossas contas certas, com as nossas obrigações, com os nossos deveres, com a nossa rotina, o acordar, o deitar, já temos, parece que é um relógio biológico, em que a nossa vida já está organizada, agendada, e não é possível fugir muito dali para não descontrolar o relógio. E o que provoca? Provoca nas pessoas a falta de novidade, a falta de êxtase, a falta de fluir, de criatividade, colocar a imaginação também em prática, novas oportunidades para poder crescer, novas aprendizagens, seja de uma língua, seja de algo que as faça sair da zona de conforto. Muito importante esta área da zona do conforto, que não indica, não nos diz que a zona do conforto pode ser boa ou má. O que é a rotina, é o hábito que a pessoa já está envolvido e que inicia, e que a pessoa já não se sente ali pronta para desafios. Não há aquilo que lhe faz mexer o estômago,
que lhe provoca alguma incerteza ou alguma insegurança, provoca estabilidade e não o querer crescer. Faz-me lembrar a metáfora do sapo, Irene. Nós falamos muito na hipnose que o sapo, quando colocam o sapo dentro de água quente, a água está quentinha e o sapo, agradável, fica ali sossegadinho, está tão bom que ele nem lhe apetece sair. Só que por ele não sair da panela de água quentinha, acaba por morrer. Queimar. Morrer. Para mim, esta é a finalidade da vida. Perceber qual é o teu sentido de vida. O que é que tu estás a sentir neste momento? Por isso eu questiono muito esta pergunta. Como é que te sentes hoje? Para quê? Para irmos bem mais fundo dentro de nós, perceber se estamos no acordado ou se estamos a dormir. Se quando acordamos estamos despertos para mais ou se queremos voltar para a cama novamente. Porque já passei também por isso. Muitas vezes a gente quer voltar para a cama. Eu confesso que tem alguns dias que eu quero voltar para a cama depois da live. Eu confesso que eu quero voltar a dormir, só que a minha mente fala para o meu corpo, sou eu que domino. E se a gente deixar o corpo dominar, a gente vive uma vida realmente frustrante. Porque a maioria das vezes o nosso corpo ele quer descanso, ele quer economizar energia. Então a gente tem que trabalhar cada vez mais a nossa mente para que ela se torne forte. O meu corpo, se eu deixar, quando eu terminar a live, ele quer voltar a dormir. Só que eu não deixo ele voltar a dormir esse horário. Vou fazer a outra live depois dessa, né? Me acompanha aí quem está assistindo, às 5h55, hoje tem live. E depois eu vou para a atividade física. Por quê? Porque eu estou trabalhando o meu corpo e a minha mente para fazerem coisas diferentes, coisas novas. E se a gente fica no piloto automático, a gente vai viver na vida sem perceber. A gente não percebe muitas coisas. Quando a gente começa a fazer coisas diferentes, aprender coisas novas também, e eu acredito que o fato de você se permitir viver coisas novas, você se conecta com o seu Dharma, né? Eu vejo muita gente falando, eu não sei qual é o meu propósito. Porque muitas vezes a pessoa vem fazendo sempre a mesma coisa, ela não experimentou coisas novas, ela não teve novas experiências. Até para perceber como é que eu me sinto fazendo coisas diferentes, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosta de experimentar bastante coisas diferentes. Já estudei várias coisas diferentes. Eu gosto de experimentar. Então, tem coisas que eu não me conecto e tem coisas que eu me conecto mais, por exemplo. Então, acredito que quando você faz esse exercício também de se permitir vivenciar coisas novas, você vai entender o que é bom para mim e o que não é. O que eu me conecto mais. Né? Muitas vezes a pessoa fica trabalhando na empresa há 30 anos. Ela não experienciou nada diferente, ela não teve nenhuma experiência diferente, nem como um trabalho voluntário para ver realmente o que eu gosto, né? E muitas vezes a gente vive realmente esse vazio, por quê? Porque a gente não sabe exatamente o que a gente gosta. É porque a gente vai vivendo no piloto automático, muitas vezes a pessoa não sabe que ela gosta de fazer atividade física, por quê? Porque ela nunca se experimentou fazer. Pelo menos por um período de 20 dias ou mais. Então, ela fala assim, olha, eu vou lá o primeiro dia, faço atividade física, não gosto. Ela nunca experimentou aprender uma língua nova, ela nunca experimentou, de repente é terapeuta, nunca experimentou uma ferramenta nova. Então, ela não sabe exatamente qual é o propósito dela, porque não experimenta coisas novas. Tem pessoas, por exemplo, vivem a vida inteira, nunca fizeram uma viagem, então ela não tem um repertório, o que eu gosto, né? Quais são os lugares que eu gosto de visitar, quais são as comidas diferentes que eu gosto de comer. Então, por quê? Porque não se permite vivenciar coisas novas. E quando a gente se permite vivenciar coisas novas, quando a gente tem essas novas experiências, a gente também tem novas percepções, né? Então, é importante a gente se permitir vivenciar coisas novas, porque muitas vezes a gente pensa assim, olha, o nosso propósito de vida é trabalhar numa coisa o resto da vida. E muitas vezes não, muitas vezes nosso propósito a gente vai mudando. Né? Eu já trabalhei com várias coisas diferentes. Né? No começo da minha carreira eu já fui cabeleireira, por exemplo. Era algo que eu não me conectava, eu já trabalhei fazendo doces, eu já fui trabalhando num monte de coisas. Depois eu fui trabalhar na área tributária, fui crescendo, depois aquilo não fazia mais sentido para mim. Hoje eu trabalho com a terapia, hoje eu já estou trabalhando com outras coisas diferentes. Então, assim, eu acredito que o nosso propósito ele também não é uma coisa fixa, que eu vou trabalhar pro resto da vida, vou fazer aquilo e não faço mais nada diferente, eu não experimento vivenciar coisas novas.
E acredito que o nosso propósito ele vai mudando de acordo também com o nosso amadurecimento e aprendizado. Então a gente tem que se permitir vivenciar coisas novas, na minha opinião, né? Extraordinário. E uma coisa também que o Serviço Nacional de Saúde atualmente aborda muito é esta preocupação pela saúde mental. Porque o corpo físico, nós vemos, dói, dá alerta, agora a saúde mental está gritante. E agora, pela influência da Lua, pela influência da Terra, pela influência das crises, da situação económica, o que está a acontecer é que a pessoa sente necessidade de algo que não sabe, algo que não completa, algo que não faz sentido, não faz sentir ou faz sentir em demasia. E depois, para tapar a dor, tomar medicação. Só que a medicação faz adormecer não só a dor ou este sentido que não faz sentir e o corpo todo. A pessoa depois fica adormecida, aí já quer mais cama, começa a colocar a baixa, começa a colocar, fazer guerra em casa com os familiares. Porquê? Porque a pessoa não está bem, a pessoa psicologicamente não se sente plena, não se sente viva, não se sente desperta e quanto mais medicação toma, mais o corpo parece que se entrega àquilo que é não saber, não perceber, não entender. E nós nas terapias, nós abordamos muito a raiz, o ir à fonte da dor. E quando alguém toma a medicação é quando já não tem, não a nossa farmácia natural. E é um cuidado enorme. Eu costumo dizer que quando chegamos à dor mental é algo que é mais difícil lá chegar, porque é como chegarmos a um cofre, cada pessoa tem um cofre fechado com uma chave única e só a pessoa tem a chave e nós temos que comunicar, criar uma ponte para chegar até essa pessoa. E é um caminho, pode ser um caminho árduo, se a pessoa não se permitir, se a pessoa não abrir uma janela, uma porta, porque quando a pessoa está com saúde mental afetada, a pessoa se bloqueia, se fecha, cria barreiras. Para quê? Para não assumir que algo não está bem, que ela não está a conseguir dar resposta. E isso mexe com o seu ego, com a sua dor interna. E provoca-lhe vergonha, provoca-lhe culpa, provoca-lhe impotência, provoca incapacidade. E as pessoas, quanto mais sentem essa dor, mais se afastam da sociedade. E depois começam refugiando-se no quarto, no fechar a luz, querer somente dormir. E é um caminho profundo. E não é um túnel com uma luz lá ao fundo. É um túnel onde a pessoa quer, tal como o sapo, quer sentir-se confortável, quer sentir que o corpo que não lhe seja cobrado nada, nem ninguém que lhe incomode. Completamente oposto, Irene, a uma frase que está aqui no livro que diz: quando trabalhamos somos flautas e ao nosso coração o murmúrio das horas soa como música. O que é trabalhar com amor? É tecer o pano com os fios do coração, como se estivéssemos a tecer a roupa do nosso bem-amado. Isto é poesia para os meus ouvidos, que é completamente oposto àquilo que eu estava a referenciar como doença mental. O que aqui nos é falado, fala-nos da centelha da prosperidade, fala-nos de olhar para dentro do teu coração, para dentro do teu sentir, o que é que te faz sentir. E tal como a Irena diz, quando nós desenvolvemos as nossas capacidades, nós crescemos. E à medida que vamos crescendo, vamos evoluindo e vamos agregando novas competências, novas ferramentas. E a nossa finalidade, o nosso objetivo poderá ser ainda maior do que aquele que inicialmente nós tínhamos em mente. Porque tal como a criança que leva 9 meses na barriga, tem o seu tempo, o seu ritmo, quando está cá fora, também leva o seu período para começar a andar, para começar a falar. E atualmente, com tanta tecnologia, há crianças com 4 anos que ainda não desenvolveram a comunicação, o diálogo. Percebem tudo, ouvem tudo, mas não desenrolam a língua. E então nós temos que acompanhar a evolução e perceber que o que está a acontecer faz parte da mudança. Não devemos criar resistências, mas sim perceber e entender o que é que eu estou a sentir através da minha identidade. Maravilha.
Aqui no livro fala da sétima lei espiritual do sucesso, que consiste na lei do Dharma. Dharma é um termo em sânscrito que significa finalidade de vida. Realmente é entender por que eu estou aqui. E eu acredito que é o maior desafio das pessoas é entender o porquê eu estou aqui. Muitas vezes a pessoa vive igual a música, deixando a vida levar, né? Só que para eu entender qual é a minha finalidade de vida, eu preciso me conhecer. Eu preciso passar por um processo de autoconhecimento. Se eu não me conheço, eu não sei quem sou e por que eu estou aqui. Então, todas as pessoas que eu vejo, que eu tenho estudado, que se conectam com o propósito de vida, essas pessoas fazem um trabalho interno muito profundo. Primeiro, limpar questões emocionais, se conectar com o seu eu, com sua verdadeira essência, né? E fazer um processo de autoconhecimento. Se a gente não se conhece, a gente não sabe exatamente quem a gente é. Às vezes a gente tem uma percepção quem eu sou, mas não é a verdade. Por quê? Porque quando eu trabalho o autoconhecimento, eu vou profundo para dentro de mim. E é um processo que não para nunca. Quando você começa o processo de autoconhecimento, é para o resto da vida. Não é algo que eu estudo um ano e depois paro. Não, o processo de autoconhecimento é para o resto da vida. Então não tem mais fim. Quando eu começo a me conhecer, e aí eu vou vendo, aí vai surgindo coisas novas, eu vou tendo novas percepções. Então é um trabalho de olhar muito para dentro, né? Então muitas vezes a gente fica olhando para fora, a gente não olha para dentro. E muitas vezes a gente não nem tira esse tempo para olhar para dentro. Quantas pessoas que não tiram tempo para olhar para elas mesmas? Elas estão tão em outra esfera que não tem esse momento de pegar um tempo, fazer uma meditação, por exemplo, e olhar para dentro realmente. O que que eu sinto? Quem que eu sou? O que que eu me conecto mais? Então tem que fazer essas perguntas, né? Mas tem que trabalhar essa parte também do emocional. Porque eu acredito que se você não trabalha essas questões emocionais, fica muito mais desafiador você entender qual é o teu propósito. Mas se eu não Irene, olho para minhas feridas emocionais, então vai ser muito mais desafiador. e também pensar no nosso passado, na nossa experiência, por vezes dói. Essencialmente dói. Porque A nós temos um maioria das padrão. vezes dói, né? Praticamente todas as vezes dói. Olhar para as nossas questões emocionais dói, é um As processo doloroso. nossas feridas, para a nossa história. E quando nós olhamos para trás, nós vamos ver o nosso padrão mental. Há pessoas que podem dizer que as nossas lives são sempre com o mesmo conteúdo ou o mesmo teor. Mas quem nos ouve atentamente percebe que há uma profundidade maior. Porque nós vamos abordando as coisas de uma forma leve e vamos entrando devagar. Quando nós falamos da nossa identidade, estamos a falar do nosso padrão mental. Como é que tu pensas? Como é que tu ages perante situações, pessoas? Porquê? Porque é o teu pensamento que te levou a ser quem tu és hoje. É a tua resistência, ou é a tua compreensão, ou incompreensão, ou é a tua maneira de falar, de afugentar as pessoas, ou de abraçar, acolher. Se és uma pessoa querida, ou és uma pessoa renunciada, tudo isso tem a ver com a tua maneira de comunicar. Comunicar para fora e comunicar para dentro. E isso está ligado ao teu eu espiritual. Que a lei do Dharma possui 3 componentes. 3. Uma é descobrir o teu eu verdadeiro. Que faz de ti uma pessoa única. Que faz de ti a maneira como tu falas, te expressas, comunicas, como tu andas, como tu reages, como te moves, e que se revela através de ti para os outros. E as pessoas te acolhem ou te refugiam. A segunda componente da lei do Dharma é o teu talento especial. O que é que tu fazes de bem que nem te apercebes? Fazes, corre tão bem que os outros nem conseguem chegar perto. Não é só a questão do treino, é a questão de o que é que tu fazes que tu gostas de fazer que torna de ti um talento diferente dos outros. Uma habilidade física, uma habilidade na costura, uma habilidade na pintura, algo que é natural, é teu. Tu fazes, começas e acabas e tens alegria e prazer no fazer. Isso é um talento e muitas pessoas acabam por viver uma vida inteira e não experienciar, porque não se dão a oportunidade de aprender coisas novas. O terceiro componente é o servir. Servir os outros é perguntar como é que eu te posso ajudar. E existe um prazer enorme quando nós
temos a capacidade de servir o outro e o outro acolher a nossa ajuda. Porque nós podemos querer ajudar, mas se o outro não quiser ser ajudado, não chega, não toca, não faz sentir. Daí a terapia ser algo tão sensível, porque não basta nós falarmos terapeutas. Nós temos que tocar a pessoa para a pessoa querer se abrir. Tal como a flor. Existem flores que durante o dia abrem e à noite se fecham. Por que elas se fecham? Para se protegerem do frio, da noite, da geada, para não morrer. E as pessoas, quando estão doentes, as pessoas se fecham. E perceber que uma pessoa fechada só abre palavras mágicas. Existe sim. Quando a pessoa se sente protegida, segura, a pessoa permite-se abrir. Abrir-se à autocura. Eu falo de autocura porque é a própria pessoa que o faz. Permitir-se ao tratamento, permitir-se à terapia, permitir-se à mudança. Porque muitas pessoas encontram na doença uma finalidade, um propósito maior. Porque quando a Bom pessoa... dia, Dona Rosa. Gratidão por estar aqui. Quando a pessoa se sente doente, a pessoa sente-se acolhida, sente-se vista, sente-se protegida. E há pessoas que precisam de ser doentes para isso. Há pessoas que, se não estiverem doentes, não estão a serem acompanhadas. E há pessoas que são dependentes, que precisam de companhia, precisam de presença, porque ela sozinha não se sente suficiente ou merecedora. Eu acho que esta fase vai ser muito importante das pessoas perceberem. Tal como o Sol é independente da Lua, existe a natureza que há muitas dependências, há muitas partes dependentes. E há pessoas dependentes e há outros independentes. E quando nós sentimos que nós não conseguimos, ou quando a pessoa está mais doente, ou mais depressiva, ou mais ansiosa, a pessoa fica dependente dos outros. Na atenção, no carinho. E as pessoas dependentes precisam de gente, de pessoas. E por isso elas não conseguem sair das doenças. Tudo o que é doenças mentais é preciso um cuidado ainda maior de dor física. Porque uma perna partida, a perna põe gesso, há o tempo e o corpo próprio se cura. Agora, uma doença mental é a própria pessoa que tem que se olhar, observar, sentir, para querer ter melhoras. Melhoras no sentido da sua independência mental. Não estou a falar de corpo físico, estou a falar da saúde mental, puramente. Deixa eu só dar uma resumida aqui no que você falou aqui, que está bem bacana. A primeira regra é: vou tentar descobrir o meu eu superior que se encontra para além do meu ego, através da prática espiritual. Por isso que é tão importante a gente ter essa conexão espiritual. E na minha percepção, conexão espiritual é quando eu tenho conexão comigo mesmo. A Bíblia diz que eu sou imagem e semelhança do Criador. Então, quando eu tenho essa conexão comigo primeiro, porque muitas vezes também eu estava buscando algo espiritual fora, e não é fora, é tudo dentro. Essa conexão que eu tenho comigo mesmo. A segunda regra... Há uma fé, Irene. Há fé e esperança. Porque a diferença do eu espiritual é isso. É nós nos conectarmos com uma força maior e com uma proteção espiritual. Que eu sou protegida, eu sou amada. Eu estou aqui com um propósito. Eu não estou aqui sozinha porque caí. Eu não caí. Eu vim aqui com uma missão. Eu venho aqui para aprender, para poder servir os outros. Faz toda a diferença. Quando tu estás na prática espiritual, tu sentes-te munida, protegida, acolhida, amada. E isso, essa confiança te permite crescer sem medo. Substitui o medo com o coração. A segunda regra: vou descobrir os meus talentos especiais e depois de eu descobrir, vou entrar em estado de felicidade. Pois o processo de felicidade ocorre quando adquiro o conhecimento do Eterno. Nesse momento, entro em estado de beatitude. Que maravilha, né? A terceira regra é: vou perguntar a mim mesmo quais as minhas melhores qualidades para servir a humanidade. Vou responder essa pergunta e depois pôr em prática a atitude. Vou utilizar meus talentos
especiais para servir a necessidade dos outros seres humanos. Vou combinar essas necessidades com o meu desejo de ajudar e servir os outros, que isso é muito importante. Eu acredito que todo o propósito é servir os outros, né? Só que muita gente não entende isso, que é servir os outros. Eu não preciso ser um terapeuta para servir os outros. Eu posso servir outras pessoas com o trabalho que eu faço. Né? Eu posso servir os outros sendo cabeleireira, né? Melhorar a autoestima das outras pessoas. Eu posso melhorar outras pessoas sendo manicure, vendendo coisas. Né? Então, pode ser feito isso de diversas formas, não é só uma forma. Né? Eu não ajudo somente as pessoas. Por exemplo, uma cabeleireira que ouve o seu cliente, muitas vezes faz até um papel de terapeuta, né? Então tem muito isso. Quantas pessoas que vai no cabeleireiro lá e vice-versa, ou o cabeleireiro conversa com você como se você fosse terapeuta. Já passou por isso, por exemplo? Eu já passei. Sempre, quando elas Então, perguntam, parece que nós abrimos o coração. então você pode ajudar a pessoa de diversas formas. Né? E Não não é precisa só, ser não existe uma contratos. forma só, não é só fazendo live, não é só sendo terapeuta, não. Você pode contar a sua própria história, impactar outras pessoas, você pode dar uma palavra positiva, você pode dar um abraço numa pessoa que está precisando, às vezes, só de um abraço. Então, existem várias maneiras de eu ajudar outras pessoas. Não é algo estático, né? Eu só ajudo se for dessa forma. Não, tem várias formas. Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem qual é o propósito, que pensa que o propósito às vezes é algo gigantesco. Às vezes o propósito é você dar um abraço numa pessoa. Quantas vezes a pessoa não está bem, a pessoa dá um abraço e você já se sente super bem. Uma palavra positiva, uma experiência que você conta que transforma outra pessoa, são várias formas, né? Servir o outro também pode ser família. Por exemplo, ainda existe muitas mulheres que cuidam da família, que a sua profissão é doméstica. Porquê? Porque zelam pelo lar, cuidam do marido, do bem-estar da família, cuidam da casa, cuidam da comida. Isso também é servir. A minha pergunta é, esse teu sentido, esse teu servir te faz sentir pleno ou falta mais, algo mais? Daí a necessidade da mulher ir trabalhar, daí a necessidade da mulher de ser independente a nível económico. Porquê? Porque não quer ficar às custas ou às obediências do homem. E este sentir faz mais sentido quando a mulher é mais plena. Não tem que andar a pedir o dinheiro ou a sua independência é mais forte, pesa mais. Gostaria de Vamos lá. ler uma frase de Albert Einstein que diz: quero conhecer os pensamentos de Deus, o resto são pormenores. Albert Einstein, como cientista, como visionário, quer conhecer os pensamentos de Deus, o resto são pormenores. Esta frase, para mim, é notória no sentido de pensamentos de Deus, Deus Criador, como Ele é. Nós não sabemos, não vemos, nós não temos nenhuma referência, mas o que é certo é que o Criador fez o mundo com uma perfeição enorme. E estas leis vêm nesse sentido, da criação da natureza em si. Quando nós entramos na nossa essência, da nossa natureza, nós permitimos ser mais simples, permitimos talvez ser mais atentos ao aqui e agora, conseguimos se calhar respirar um pouco mais e observar de dentro para fora aquilo que eu faço, aquilo que eu deixo de gostar de fazer e perceber que tudo tem o seu ritmo e o seu tempo. E quando o santo não bate, quando eu não estou a gostar do que estou a fazer, permitir-me parar, permitir-me refletir, permitir-me melhorar, porque nós não viemos para agradar o outro, nós viemos com a missão de sermos felizes, sem magoar, sem ferir, mas com a missão de sermos felizes. E tu só serás feliz quando encontrares o teu sentir, quando encontrares o teu sentido de vida, quando a tua vida fluir, quando fizeres aquilo que gostas, com tanto amor que não te vai doer, não te vai custar. Vais passar pelos obstáculos, pelas pedras, mas com a visão do teu crescimento. Vais olhar para ti porquê? Porque és a única pessoa que podes mudar. Tu não podes mudar os outros, mas podes mudar a tua atitude, o teu comportamento, podes mudar para seres o exemplo para os outros. Então, não é egoísmo,
olhares e cuidares de ti, é seres visionário. Deus, os pensamentos de Deus foi trazer a humanidade para crescer, para aprender, para cair, para errar. Senão não nos tinha dado livre-arbítrio, senão não nos tínhamos dado a capacidade de decisão, de escolha. Eu quando acordo, eu escolho todos os dias o meu dia. Eu posso ficar na cama, eu posso ir trabalhar, eu posso fazer o que eu quiser. Essa escolha, essa liberdade, para mim é mágica. O que é que tu fazes da tua vida? É a tua escolha. O que é que tu fazes dos teus pensamentos? É a tua escolha. O que é que tu fazes da tua vida? É a tua escolha. E o sentido que a tua vida leva, ou o rumo que a tua vida leva, é a tua escolha. Por isso não culpes os outros. Não vale a pena. Tá, vamos só Foca em resumindo aqui ti. como aplicar a lei do Dharma, né? A gente já falou um Exercício pouco prático. prático. Número um, hoje vou dar toda atenção e amor ao Deus ou à deusa em embrião que se oculta no mais fundo da minha alma. Darei toda atenção à minha alma interior que dá vida ao meu corpo e ao meu espírito. Vou tentar despertar para uma profunda serenidade que existe dentro do meu coração. A consciência da eternidade e do ser eterno acompanha-me-á sempre durante a minha experiência temporal. 2. Faço uma lista dos meus talentos especiais, depois faço uma lista de todas as coisas que gosto de fazer quando exprimo os meus talentos especiais. Exprimindo os meus talentos especiais e utilizando-os a serviço da humanidade. Perca a noção do tempo e crio abundância na minha vida, assim como na vida dos outros. Pergunto a mim mesmo todos os dias, é o 3, como posso eu servir? Como posso eu ajudar? A resposta a essas perguntas vão permitir me ajudar e servir os outros seres humanos com amor. Olha, é muito interessante isso, né? Reparaste que ele diz servir os outros, mas não diz servir-se a si próprio? O Exatamente, livro, servir as aos sete outros. leis, virar para o outro. Mas nós só podemos ajudar o outro se nós estivermos bem. Porque se eu não tiver autodomínio sobre o meu corpo, sobre o meu pensamento, sobre a minha emoção, eu não vou ficar bem. Eu só posso ajudar o outro quando eu estiver bem. Uma pessoa doente, desequilibrada, não consegue ajudar o próximo. Daí a preocupação de nós, primeiro, olharmos para dentro, nos equilibrarmos, criarmos harmonia e passarmos a experiência, passarmos o exemplo. Podemos fazer o exercício, Gina, que eu tenho live daqui a pouquinho? Sim, estou Quer que eu pronta. faça? Quer que eu Hoje é teu faça? dia. Então, bora lá. Feche os olhos. Puxem 3 respirações bem profundas. Mais uma vez. Esfrega as mãos. Coloca as 2 mãos no coração agora. E olhe um pouquinho para dentro de você mesmo. Se conecte com o seu coração, com a sua alma. E agora eu te pergunto, quais são os seus talentos especiais? Traga pelo menos 2 na sua mente. Se conecta com teus talentos. E agora, faça a pergunta. Como eu posso ajudar mais pessoas com meus talentos especiais? Como eu posso servir mais pessoas? Agora eu quero que você visualize
você usando seus talentos especiais, ajudando muitas pessoas. Como seria a sua vida se você usasse agora os seus talentos especiais para servir a humanidade, para ajudar muitas pessoas? Traga essa cena na sua mente. O que você estaria fazendo? E a partir de hoje, com todas essas informações que você teve nessa live, o que você vai fazer diferente? Você vai colocar em prática? Ou você vai continuar na mesma zona de conforto? Você tem duas escolhas. Não fazer nada e sua vida vai continuar do mesmo jeito? Ou começar a fazer coisas novas, impactar outras pessoas? Você vai perceber quando você faz isso, a pessoa que mais vai ser transformada é você mesmo. Qual escolha você faz hoje? Por que você acorda cedo todos os dias? Qual é o teu propósito? Qual é a tua missão? Respire profundamente. Mais uma vez. Esfregue as mãos novamente. Seu tempo, pode abrir os seus olhos. Se alguém se sentir confortável, as pessoas não podem escolher o que querem levar, principalmente as que não podem pôr os pés no chão. Dona Rosa, eu acredito que a gente pode sim usar aquilo que a gente tem, a gente pode usar nossa mente. Se a gente não pode usar os nossos pés, a gente talvez pode usar nossas mãos. Tem muita gente que tem pés, tem mãos saudáveis e não faz nada. São escolhas que a gente faz. Tem pessoas aqui no Brasil que não têm os pés, não têm os braços, inspiram muitas pessoas. Então, são escolhas que nós fazemos todos os dias. Não estou dizendo que essas escolhas são fáceis, mas a gente pode escolher usar aquilo que a gente tem. Tem gente que só tem a voz, tem gente que nem tem a voz, mas usa outra coisa. Então, são escolhas. Então, fica a mensagem. Espero que ajude vocês. Gostaria de comentar, Gina. E eu convido vocês daqui a pouquinho, às 5h55 comigo. Mais uma live especial. Participem. Há uma frase que diz: começa a poder criar tudo aquilo que quiser, sempre que quiser. Torne-se despreocupado e feliz e a sua vida passa a constituir a expressão do amor ilimitado. O nosso karma, que é a finalidade da nossa vida, o nosso dharma, não é? Quando aquilo que nós fazemos na nossa vida transforma-se no nosso karma. Porque quando nós nos permitimos encaixotar nos limites do nosso corpo e da nossa mente, nós não só ficamos mais limitados, mas assumimos o karma por mais tempo. Somente quando nós nos entregamos, aceitamos e decidimos o que é que eu posso melhorar, o que é que eu posso fazer diferente, com despreocupação e alegria no coração, que nos provocará maior leveza no sentir, no viver, no estar. E aí poderemos provocar um karma mais leve. Porque a vida não dura para sempre. Mas o que fazes da vida, o que fazes no sentir, no que tu sentes, é que poderá melhorar a qualidade da tua vida. Podemos não ter os pés, mas temos quem nos ajude. Podemos não ter as mãos, mas podemos ter a vontade. Então não deixes que o teu coração se limite no sentir por não conseguir fazer as coisas. Mas as que tratam podem modificar a todo momento, é só querer. O querer está no coração de quem a sente. E a dor poderá provocar uma inaptidão ou uma apatia
para a vida. E tudo tem o seu tempo. Maísa, Live muito profunda, gratidão. gratidão por estarem aqui, mãe, Maísa e Marieta, e um bem-ajam, e que esta live possa também ajudar. Não vai melhorar se tu não quiseres melhorar, porque se perceberes e sentires a leveza da vida, a vida vai se tornar mais leve. Boa live. Gratidão a todos e daqui a pouquinho entrem comigo. Aguardo todos vocês. Live super especial. Daqui a 10 minutinhos. Gratidão a todos. Bom dia. Até amanhã.